Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Prática Pedagógica. É uma disciplina que faz parte do curso de Licenciatura em Matemática, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano na modalidade AD. Eu sou a professora Daniele Martins e estou responsável por essa disciplina. Vejam só, nessa aula que a gente vai conversar hoje, é uma aula que fala sobre um pouquinho sobre esses desafios da escola, né? De ser docente, dos alunos que estão diante de uma sociedade que está em constante evolução, principalmente com esse advento das tecnologias que a gente teve aí nos últimos anos, né? A pandemia fez um boom aí de tecnologia dentro do nosso dia a dia escolar que a gente precisa conversar um pouquinho sobre ele, tá? Então, vamos iniciar primeiro, vamos lembrar um pouquinho para vocês qual é o formato da escola, né? Esse formato de escola que ainda hoje a gente conhece, que se apresenta, é aquele formato que nós chamamos de moderno. Ele vai surgir ali no século XVI, com a Reforma Protestante, certo? E a Contra-Reforma Católica, que é quando, né, vão aparecer ali os primeiros colégios, né, que são colégios religiosos, que eles tinham como objetivo proporcionar cultura letrada, né, às populações. Nesses colégios, que é onde passa a se empregar o modelo de ensino coletivo, né, que fosse um ensino capaz de romper com os modos individuais de se ensinar que antes aconteciam, que perduravam, né, até aquela época. Então, somente a partir dessa segunda metade do século XVIII, mais precisamente com a propagação do Iluminismo, seguido aí pela Revolução Francesa, é que vai surgir o interesse do Estado em assumir para si essa responsabilidade, essa tarefa de ensinar. Então, somente no início do século XIX é que vão aparecer as primeiras redes públicas de ensino, tendo como propósito, dentro desse formato de escolarização, a valorização da rotina, a repetição, certo? Eles queriam uma didática que fosse muito uniforme, tá? Uma forma de ensinar, algo que fosse muito racional e tendo sempre a presença dos ideais cartesianos e dos ideais dualistas. De uma forma objetiva, a gente pode dizer que esse pensamento cartesiano foi um pensamento que ditou regras para a educação ocidental desde o século XVII. Dava ênfase sempre ao conhecimento científico, tendo como propósito desenvolver o pensamento racionalista, a fim de produzir, né, os avanços tecnológicos requeridos aí pela sociedade que estava em processo de industrialização. Enquanto essa dualidade ela é expressa pela fragmentação da escola, no qual se delineiam caminhos diferentes, né, para as classes. Você vai ter aí os indivíduos por postos antagonistas. De um lado, você vai ter aqueles indivíduos que vão ser explorados, e do outro, você vai ter aquele que vai ser o explorador. Não existia essa preocupação com emoção, com sentimento, né, com o alunado em si. Não tinha essa preocupação. Quando a gente inicia o século XX, o que é que vai acontecer com a escola? Ela vem sendo compreendida, ela passa a ter uma formatação que vai pensar na democracia. Então, por meio dela, os futuros cidadãos, que são cidadãos republicanos, vão ser formados. Entretanto, essa mesma vendia a ideia de igualdade de oportunidade, só que, na verdade, tudo isso é muito falácia, né? Porque disfarçava esse primado da dominação da classe social. Então, no final do século XX, é que você tem o início do período de globalização, é o momento esse que a gente passa a ouvir falar muito sobre os índices internacionais de educação e o comparativo desses índices com a realidade brasileira. Bem como a gente fala e começa a se falar em privatizar o ensino, né? E a escola, ela passa a se preocupar em formar o aluno a partir de competências e de habilidades. Então você vai ter uma mudança de estrutura aí do que a gente conhecia de escola antes, né? Que é uma escola que memorizava, que é uma escola que não se preocupava, que o aluno tem esse sentimento, que o aluno passa por problemas, que o aluno precisa ser escutado, mas que o professor também tem que ser escutado. Então a gente vivenciou dentro desse período, né, esse choque aí de informações, de ideias, mas que fez com que a partir disso aí a gente chegue dentro desse contexto que a gente tem hoje.
Tá? Então, qual é essa escola que vai se propagar aí no final do século XX e início do século XXI? É uma escola que ela traz uma culpa para o professor. Por quê? Porque agora os insucessos dos alunos são de responsabilidade desse professor. Tá? Mas, infelizmente, essas grandes taxas de reprovação e de evasão, né, são presentes dentro desse processo escolar, que fazem essas comparações, que culpam o professor. Então, apesar da gente não ter realizado uma privatização do ensino público, a gente tem uma implantação de uma lógica de mercado dentro das escolas. Então, através de plano de meta, de avaliação da unidade escolar, de aferiação do aprendizado do aluno, dentre muitos outros dispositivos que possam medir os índices de produtividade das escolas, mas também das universidades. É uma realidade que a gente passou a vivenciar. Então, além de gerar uma disputa em quem vai se sair melhor dentro desses índices, você vai ter a questão da disputa da sala de aula, a questão da disputa do melhor curso dentro da universidade, qual é a melhor escola. Então, os professores eles passam a ter tantas atribuições que muitas vezes eles não conseguem refletir sobre esse processo. E eles acabam por permanecerem em silêncio. Então, nós podemos dizer que a escola, que a educação, ela está chegando nesse período que nós estamos ouvindo como contemporaneidade, permeadas por tentativas de mudança. Algumas funcionaram, outras não funcionaram, entendeu? Algumas funcionaram parcialmente, outras não conseguiram nem ser implantadas, mas contudo a gente chegou num consenso de que não tem como pensar a educação sem pensar nesse contexto político que ele é apresentado na sociedade. Por isso a gente tem que compreender que a educação, ela é como um projeto político, público da modernidade, que tem essa escrita política, que depende do governo, das ações desse governo, sejam elas positivas ou negativas dentro das escolas, ou mesmo se existe ou não a continuidade. Às vezes tem um político que pensa de um jeito, vai para o outro, pensa de outro jeito, tá certo? Então, outra situação, tá, que também é muito presente, que a gente não pode deixar de discutir sobre isso, foi o que a pandemia trouxe. Né? A pandemia do Covid, ela mexeu com o mundo todo. E as escolas, as nossas escolas brasileiras, elas não ficaram isentas dessa realidade, dessa mudança, né? Então, a gente viu alunos de faixa etária diversas tendo que assistir aula de forma remota. Bem como a preocupação, né, com o acesso da população mais carente a esse formato, gerando assim uma exclusão que foi muito preocupante dentro da pandemia. Porque, gente, a realidade do ensino remoto, ele não é uma realidade da educação à distância. A educação à distância, a gente vai ter todo um preparo por trás de parar, de pensar nessa aula. Ela normalmente ela não acontece síncrona, vocês que a gente grava algumas aulas para vocês, para tentar esclarecer melhor o conteúdo. Tem algumas atividades que a gente vai passando, tem um acompanhamento que a gente vai verificando com esse apoio dos tutores. Então, não existiam esses tutores dentro dessa educação remota, dentro desse apoio remoto para os professores, não existia. Tá? Então, assim, com essa pandemia do Covid, nós vimos que a tecnologia, de fato, ela adentrou dentro das escolas. Tá certo? Então, alguns consideram isso muito positivo, outros consideram bem negativos, principalmente por termos vivenciado assim, a aplicação de diversos aplicativos de software, dentre outras ferramentas aí da tecnologia, né, nesse ambiente educacional, às vezes sem ter nenhum estudo prévio, chegou lá, foi implantado, certo? Sem que verificasse de fato quais eram os benefícios daquele produto, né, dentro do processo de ensino e aprendizagem do aluno. Tá bom? Então, fica claro aí, como descreve Saviani, tá? Que é um autor muito importante na área, que nós adentramos nesse século XXI na chamada revolução da informática, que é uma revolução da microeletrônica, tá? Ou uma revolução da automação. Então, nesse contexto, o que é que vai acontecer? Nesse contexto, nós temos diretamente a mesma coisa que aconteceu na Revolução Industrial. Nós tivemos a transferência de funções manuais para as máquinas. O que agora está acontecendo é a transferência das próprias operações intelectuais para as máquinas. Daí há uma expressão metafórica que vem se nomeando, que é a época das máquinas inteligentes.
Essa sociedade que quer a escola, né, ela precisa que a escola desenvolva ao máximo essas potencialidades desses alunos, desses indivíduos, né? A gente tem que compreender que a escola atual, ela não é a mesma escola, ela não pode ser a mesma escola do século XIX, mas ela também não é uma escola adequada para todas essas necessidades que a gente tem no século XXI. Né? Mesmo com essa imensão, com essa vivência que a gente teve de tecnologia, ela não foi ainda, ela não é adequada para o nosso ambiente educacional. E aí, diante de todo esse contexto histórico aí, político, social, né, que tem impacto direto dentro da escola, a gente deve assim, a gente para assim e pergunta, né? E como que deve ser essa escola assim, tá? A gente tem um autor que é Prensky. Aí ele fala que a escola ela tem que ser um lugar onde fazem, né, projetos, onde as crianças elas têm a oportunidade de partilhar ideias com seus pares, onde elas podem fazer perguntas, né, perguntas interessantes, onde elas possam ser ouvidas, onde elas possam ser respeitadas. Nós temos que pensar em uma escola que contemple, que viabilize a gente questionar, a gente criar, ter hipóteses, experimentar, descobrir, comparar. Então, tudo isso, não só para o aluno, mas para o professor também. Então, a escola, ela tem que possibilitar que o aluno, a partir do contexto em que ele está inserido, ele consiga aprender, ele saiba trabalhar a informação, ele consiga adaptar-se à criatividade, a essa evolução, essa mudança, esse processo de se reconstruir, de se reestruturar, de se reescrever, tá certo? De um modo muito consciente, muito sistemático. Então, quando o aluno vivencia essa realidade, ele vai se tornar autônomo. Ele vai criar critérios próprios de se sentir, de se agir, de se fortalecer, de ter uma individualidade, de lidar com a sua liberdade, mas também de ser responsável. Isso é fundamental. E aí, por fim, a gente tem que pensar nesse professor, que é esse profissional que está no dia a dia lidando com esse aluno que a sociedade quer. É indiscutível a importância da formação desse professor. Essa formação ela tem que ser inicial, boa, ela tem que ser continuada, boa, tá certo? Ela tem que possibilitar que esse professor, ele saiba, ele pense, ele faça, ele saiba dizer, ele saiba fazer e dizer, ele saiba saber e fazer, ele saiba querer fazer. Entretanto, também é muito injusto a gente falar de formação e a gente não refletir, a gente não debater, a gente não discutir como que um docente vai fazer isso quando ele tem várias turmas com mais de 25 alunos dentro de uma sala de aula. Ou quando esse mesmo professor atua muitas vezes em várias escolas, só para ter um salário mais digno para sustentar a família dele. Porque ele também precisa se manter, ele também precisa ter lazer. Então, encontrar, gente, o casamento, né, de todas essas demandas é que nós podemos considerar como um grande desafio para a nossa educação, para essa escola, para essa sociedade que está se formando aí dentro do nosso século XXI, tá bom? Esse videozinho que eu gravei, tá, gente? Ele é um vídeo que ele tá pautado aí, né? A gente pensar nessas aulas dessas semanas 4, 5 e 6, onde a gente discutiu um pouquinho sobre o que é escola, onde a gente discute um pouquinho o que é o aluno, o que é o professor. É um vídeo que eu me utilizei, né, de temas relacionados à escola pública, um artigo sobre crise, reflexão, desafios, tá? Que é um livro aí de Carlota. Também usei o Desafios da Escola do Professor no Século XXI, que é de Lola Xavier, que foi produzido em 2015, mas que ainda está muito atual, todo o discurso que tem dentro do artigo. Então, a ideia é que vocês estudem, leiam os textos, leiam todo o material de apoio para fazer o trabalho. Eu acredito que o trabalho, aliado com a teoria e também aliado com a aula, vai ajudar vocês a compreender. Porque enquanto vocês estão sendo formados para serem licenciados em matemática, vocês têm que pensar nesse processo de formação. Seja no processo de formação do teu aluno, seja no processo de formação seu. Inicial e continuado. Gente, ser professor exige uma formação contínua. Não só professor, né? Qualquer profissão vai exigir. Mas a de professor, nós precisamos continuar nos formando, nós precisamos buscar, aguçar pelo saber. Tá bom? Então, essa foi a mensagem que eu quis passar para vocês essa semana. Eu espero que vocês estejam aí se divertindo com as nossas aulas, aprendendo muito, tá? Qualquer coisa, me manda um zap, um e-mail,
que a gente está à disposição. Um abraço, hein? Tchau!